Boa noite. Boa noite, Cleo. Boa noite, Pri. Vamos aguardar. Vamos aguardar o Ricardo entrar. Vamos lá. Bom, o Ricardo já entrou. Só vou aguardar agora ele fazer a solicitação de... ok, chegou. Dani, boa noite. Boa noite. Oi, querido. Como vai você? Tudo bem, melhor agora. Confesso Vamos lá. que estou nervoso. Você tá nervoso, eu que tenho que estar nervoso. Vocês me jogam um tema desse para falar, ainda mais no dia de hoje. Ai, meu Deus. Olha, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Dizer que é um prazer enorme estar com você. Você não me conhece, mas eu o conheço, porque você já esteve lá no Deus de Verdade, fazendo algumas apresentações lá. E confesso que, de cara, muitas amigas, amigos falam: ah, Ricardo já foi meu professor, já tive contato com o Ricardo, já conversei com ele e tal. Então, assim, muita gente querida, né, falando e agradecendo a sua presença e, é claro, abrilhantando esse espaço, né, do conhecimento, um espaço simples, mas que tem esse objetivo, né, de trazer à luz alguns conhecimentos, algumas reflexões que são bem oportunas ao momento contemporâneo. Eu não me sinto à vontade para apresentá-lo, então peço que agora você se apresente, né? Sei que Ricardo é historiador, é apresentador, é pensador contemporâneo no sentido mais lato e profundo da palavra. E continue. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente, né, essa oportunidade que vocês estão me dando. Eu tenho sentido, tenho acompanhado o grupo de vocês e visto o trabalho de vocês crescer, né, cada vez mais. Acho de uma felicidade imensa quando vejo jovens, assim como você, Priscila, e tantos outros que têm essa ousadia, né, de optar por palmilhar, né, no conhecimento, na divulgação doutrinária. Né? Nós estamos cruzando o Cabo da Boa Esperança. Eu sempre tenho reclamado que a doutrina espírita ela precisa muito de renovação. Eu vivi momentos extremamente ricos, assim, pujantes do movimento juvenil espírita, com GEBs com 1.500, 1.600 jovens, aqui na Bahia e em outros lugares do Brasil. Né? E o que acaba acontecendo é que a gente viveu uma entre-safra muito forte dessa coisa do movimento juvenil. Né? E eu não sei o que aconteceu. Eu te chamo como, Ribeiro? Eu te chamo como? André. André. Eu não sei o que foi que aconteceu, André, que de uma hora para outra, o que tem de protagonismo juvenil, espírita, de uma forma inacreditável, assim. Foram 9 meses, né? A gente está caminhando para 9 meses de pandemia, de recolhimento, de isolamento social, e é impressionante o que aconteceu. Eu não vi nesses meus quase 40 anos de movimento espírita, desde aquele março de 1991, 1981, 6 de março de 1981,
quando eu entrei no grupo do ciclo, primeiro ciclo de juventude da Juventude Espírita Nina Aroeira, da Mansão do Caminho, até hoje, né? Então agora no dia 6 de março eu faço 40 anos de introdução no movimento juvenil espírita. Eu nunca vi nada igual, André, com o que está acontecendo agora. Não é, e eu não sou um otimista barato, não. Eu sou até muito chato e cético. Quem me conhece mais aí, eu tô vendo vários alunos e amigos entrando, sabem que eu sou de um ceticismo muito sério. Eu guardo um otimismo, mas um otimismo bem controlado. E eu nunca vi nada igual com o que está acontecendo. Você tem uma noção? Eu falo, assim, eu falava uma vez por semana, nas minhas palestras era assim, eu organizei minha vida para poder falar uma vez por semana para o movimento espírita, porque senão eu não conseguia. Parei, deixei de dar aula na sexta, depois dar aula na quinta, para poder cumprir as agendas de palestras aí em vários lugares do Brasil. Eu agora, com a pandemia, eu estou falando quase todo dia, porque não tem justificativa, né? A agenda permite, e aí, mesmo quando eu estou viajando, viajo muito para gravar, eu estou falando, e eu vou dizer a vocês, metade são convites feitos como esse de hoje, por jovens espíritas que estão assumindo a rédea do movimento. Isso é de uma beleza, de uma alegria, de uma felicidade que isso me traz, que eu não tenho palavras, assim, eu não tenho adjetivos. Eu no dia 7 agora, eu estou fazendo a Semana Espírita de Buerarema, né? E eles me deram como tema Nossa Linda Juventude, páginas de um livro bom. Olha que tema, cara. Fantástico. Rapaz, eu quero que todo mundo assista, se vocês puderem assistir, porque eu cheguei no final, eu não tinha muito o que dizer. O que é que eu fiz? Apelei para a arte, né? Então fiz um poema. E encerrei com um poema, foi uma palestra bem diferente, eu gravei em vários lugares diferentes, né? Eu estou viajando por conta das gravações de final de ano para o Enem. Eu gravei em Olinda, gravei em Recife, gravei em Feira, gravei em Salvador, peguei imagens de um bocado de lugar e montei. E eu encerro com um poema, porque eu não tenho o que dizer. A minha alegria, a minha felicidade de ver você, ver Priscila e ver tanta gente protagonizando nossa doutrina é de uma alegria que não tem tamanho. Eu vou mandar para você, Pri, eu vou mandar o card para vocês Mande, colocarem na que aí a página, no gente perfil de vocês. divulga. Eu estou muito Claro. feliz. Então, assim, quem eu sou? Eu sou professor, Ricardo. Eu faço um bocado de coisa. Eu trabalho com produção cultural, trabalho com apresentação de TV e rádio, escrevo para teatro, para TV, para cinema e etc. A gente tem o Escritório do Pensamento, né, que é a nossa produtora, que inclusive produz filmes espíritas. Mas eu gosto mesmo de ser chamada de professor, cara. Eu sou professor Ricardo, isso me enche de tanta honra, isso me dá tanta felicidade, né? E sou trabalhador da doutrina, né? Sou egresso da Mansão do Caminho, trabalho na Mansão do Caminho. Para vocês hoje pegaram forte comigo, viu, cara? Porque esse Mas vamos falar de tema, conhecimento também hoje, né? Numa área super você oportuna, vai falar não à desse toa, tema, é tão um espinhoso, historiador. né? E tão necessário ao mesmo tempo. Eu não tenho medo. Acho que vocês fizeram de propósito. Porque vocês sabem que eu não tenho medo de falar o que eu penso. Que bom. Aí vocês me escolhem logo para falar desse tema tão espinhoso, né? Então eu espero não mexer com susceptibilidade de ninguém e a gente seguir em paz, mas que é um tema muito necessário, Muito. A proposta do Evangelho é justamente traçar esses paralelos, essas pontes, reflexões. Não vamos chegar a respostas, talvez, né? Mas o importante é que a gente suscite reflexões, né? Como você colocou. E o papel do professor é esse, né? Espicaçar, estimular, e eu acho que é fantástico isso. Já provocar, né? agradeço. Provocar no bom sentido. Exato. Priscila já Bom, está aí, ó, pedindo, pode falar, vale tudo. Vou falar, você sabe que eu vou falar, né? Priscila pulou a fogueira, né? Na verdade, ela que deveria estar fazendo essa live. Aí ela pula Ai, essa fogueira e me joga aqui, né? Nesse grande ato aqui. Meu Deus, estou meio que tateando. mas vamos Bom, lá, o que é que você quer, o que é que você gostaria que a gente conversasse em cima deste tema de hoje? bom, para começar, estamos em novembro e no próximo dia 15, proclamação da República. Um histórico recente dentro do contexto brasileiro. E eu gostaria então que você começasse a introduzir esse conteúdo político, falando um pouquinho para a gente dessa história recente desse contexto do Brasil, né? Ou seja, nós somos recém-saídos de uma monarquia, assim podemos dizer, pelo menos eu acredito, né? De uma análise histórica há pouco tempo, e o voto então é uma conquista muito precoce. E eu queria que você então explicasse para a gente a importância desse voto e como você encara
esse viés político que, digamos assim, é um tanto ainda inicial, incipiente para nós. Ou você não vê Antes de dessa mais forma? De nada, repente, né? tá. Antes de mais nada, é preciso lembrar o seguinte: eu sou historiador, né? Mas eu não sou só historiador, eu sou um historiador espírita. Eu até disse isso, né? A palestra foi gravada lá para o pessoal da Semana Espírita, agora dia 7. Eu dizia, é muito bom ser educador, mas ser um educador espírita é muito melhor. Então, eu sou historiador, mas eu sou um historiador espírita. Então, eu tenho que, claro, no meu exercício acadêmico, no meu trabalho como professor e como produtor de conhecimentos na área de história, eu tenho que saber fazer, obviamente, essa separação com muito cuidado, né? Embora intrinsecamente eu nunca vá deixar de ser espírita, mas eu tenho que entender o que é o senso comum de cada ciência. Mas aqui, como a gente está falando para um ambiente espírita, não só para espíritas, né, mas dentro de um ambiente, eu fui convidado por uma proposta de jovens espíritas, eu tenho que dizer que é indiscutível os saltos qualitativos que o Brasil deu, né, ao longo da sua história, né? Nós, há 120 anos atrás, vendíamos pessoas na feira e achávamos moralmente correto, porque a lei dava a gente esse respaldo, e tudo que uma sociedade ela legaliza, ela moraliza. Então, nós tínhamos um escopo jurídico que dizia que uma pessoa podia ser dona de outra pessoa, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um anteparo moral que dava a gente a ideia de que comprar pessoas, vender pessoas, traficar pessoas era algo aceito. E eu não vou nem tocando na questão da escravidão, porque é uma coisa muito gritante, mas a gente iria para uma série de outras coisas, que envolve o mandonismo, o aristocracismo no Brasil e até o monarquismo, que indiscutivelmente é um modelo político aquém de um conceito republicano, por exemplo, liberal, republicano, liberal no sentido político. Porque, na verdade, aí falando como historiador e espírita, o que a gente tem que lembrar é que existe um princípio chamado lei da complexidade de consciência. Quanto mais complexo é um indivíduo ou uma sociedade, quanto mais consciente ela é do que ela tem de responsabilidades, liames e funcionamentos, mais evoluída é essa sociedade. Isso é indiscutível. Esse princípio da lei de complexidade de consciência, ela funciona desde dos elementos biológicos, né, até aspectos muito mais, como você me propôs, amplos, como, por exemplo, as relações sociais e as relações políticas. Então, há mais ou menos 130 anos atrás, o Brasil deu um salto quântico do ponto de vista de evolução enquanto sociedade. Quando nós saímos do modelo monárquico, aristocrático, em que as pessoas eram mensuradas a partir do sangue que tinham, mensuradas a partir da cor da pele que possuíam, para uma sociedade que passa a definir-se como uma sociedade plural. Ainda, claro, naquela época, em 1889, quando da proclamação da República, nós tínhamos uma sociedade, um modelo republicano ainda bem aquém do que a gente tem hoje, né? Mas demos um salto imenso. Vem o voto, vem o conceito de democracia, embora deturpado por um longo período de oligarquismo que marcou o Brasil na República Velha, mas o que nós fomos assistindo foram passos consistentes de avanços dentro do pressuposto democrático. Aí você vai me dizer assim, mas Ricardo, veja bem, como se a gente viveu, durante esses anos da nossa República, vivemos duas ditaduras, né? A do Estado Novo, de Vargas, e depois a ditadura militar. Nós vivemos golpes militares, pelo menos 3 golpes importantes, um em 1904, né, se incluir a Revolução de 30, mas como ela teve um sentido interessante do ponto de vista evolutivo, eu não vou incluí-la como um simples golpe. Mas nós tivemos 1937, nós tivemos 1964, tivemos 2016, agora mais recentemente, que foram golpes mesmo, alguns disfarçados de golpes institucionais ou de pressupostos institucionais. Como é que pode você falar que nós estamos evoluindo se nós vivemos momentos como esses, estamos vivendo um momento tenebroso como esse que a gente está vivendo no Brasil agora, né? É porque, de tempos em tempos, nós precisamos receber o que aqui na Bahia a gente chama de saculejo, né? Então, para que a gente lembre de que é necessário que voltemos ao que nós realmente queremos e somos. Então, o fato de termos vivido 21 anos de ditadura militar, estamos vivendo agora no Brasil,
essa ascensão via eleitoral, isso que é assustador, né? Via eleitoral do neofascismo, e quando eu uso essa expressão, as pessoas ficam meio assustadas, assim, Ricardo, como é fascista, sim, este governo que está no poder hoje no Brasil é um governo neofascista. Não tem discussão sobre isso, não é porque eu quero, não é porque eu tenho uma formação de esquerda, ou porque nada disso. Todas as características deste governo no Brasil hoje são características de um modelo político chamado neofascismo. Só que, assim, aí alguém diz, mas como se ele foi eleito? Hitler também. Hitler não foi eleito pelo voto, mas teve uma boa, né, maioria parlamentar e foi indicado como chanceler da Alemanha pela via natural do processo. Mussolini ganhou um plebiscito, né, na Itália. Então, o fato de ter chegado pela via democrática não tira desses governos os seus significados fascistas, autoritários, tirânicos e nada disso. A gente tem uma lista imensa de tiranos que chegaram ao poder através de revoluções populares, como foi o caso, por exemplo, de Stalin e Mao Tse-tung e outros, né, para não citar só os da direita, da extrema-direita. Então, eu acho que de tempos em tempos o país ele tem que receber um chamamento assim, ô cara, ô amigo, vem cá, você sabe realmente, né, para que a gente está aqui, o significado que isso tem, você sabe o que significa uma democracia? E quando a nossa democracia vinha profundamente corrompida, né, porque não era uma corrupção que virou uma tradição só da direita brasileira, a esquerda chegou ao poder, e eu sempre digo que os erros cometidos pela esquerda no poder são duplamente graves, porque chegaram ao poder exatamente para não fazer aquilo que tanto condenavam e acabaram contaminados de uma forma absurda, né, por essa situação, né, de corrupção. E nós precisávamos retomar o significado do sentido republicano, sabe? O que é realmente um país que quer ser uma democracia, que quer ser um país plural, que quer defender a igualdade e os princípios da alteridade. Então, eu acho que é por conta disso que, de vez em quando, a gente vive momentos difíceis como vivemos ao longo da nossa República. Acho, né, que, passo a passo, nós vamos amadurecendo, eu não tenho dúvida disso. Né? A cada momento a gente vai amadurecendo, para chegarmos nesse nível de complexidade de consciência mais amplo, que é o que nós tanto queremos. Fantástica análise, eu diria que bastante completa. E o que chama atenção também é o aspecto profundo da própria ciência política, né? Porque na obra Política, Aristóteles vai trazer uma conceituação de que nós somos animais políticos. Sim. E políticos dentro dessa tradução dessa polis, desse homem que só é homem quando ele está em sociedade, está vinculado àqueles que são próximos, ou seja, algo que muito se assemelha, eu diria, àquilo que disse Viktor Frankl quando fala acerca da logoterapia, não é? Ele faz uma análise, ele faz uma analogia de que o olho, por exemplo, é um órgão que consegue vislumbrar, mas não enxerga a si mesmo. Então, o homem, quando ele se afasta da humanidade, ele se torna um bruto ou um deus, né? E como nós estamos bastante distantes da divindade, mais fácil é alcançarmos a selvageria. Então, eu queria que você tentasse, então, agora trazer um aspecto mais profundo acerca da política, né? Essa política que vai para além do voto, como você colocou muito bem, você fez essa trajetória histórica, né? Trazendo governos diversos, mas a política é muito além disso, não é verdade? Claro que sim, né? A gente faz política em todos os momentos. Eu acho muito curioso quando as pessoas dizem eu não gosto de política, eu não sou político. É impossível, né? Ainda tem aquela, já que você citou os clássicos, né? Lembrar de que aquele que diz que não gosta de política acaba sendo governado pelos que gostam, né? Então, você abre mão do seu direito de exercer seu comando sobre sua própria vida. O Bertolt Brecht, ele tem uma frase que foi muito famosa na minha época de academia, e depois sumiu, né? A gente vê tanta coisa sendo compartilhada nas redes sociais, eu nunca mais vi essa frase do Brecht,
quando o Brecht disse que você tem que gostar de política, cara. Porque é política que decide o preço que você paga um pão, entendeu? É política que decide se você vai botar seu filho na escola ou não vai, se você vai ter uma qualidade de ensino ou não, se você vai viver uma vida de dignidade, não vai viver, né? Então, nós somos Aquele mito políticos de em que todos os política não mundos, se somos um ser discute, né? político. Política É o não que a se gente está fazendo discute. aqui, né? Política. A gente É, está fazendo política exato. aqui. Você lança as ideias, eu volto, devolvo. Nossos queridos participantes que estão aí, né, interagindo e falando, estão fazendo política também, né? Essa é a eclésia da Grécia Antiga, né? É a eclésia, é o grande conselho que as redes sociais resgataram. Acho que estão... Eu vou abrir um parêntese, tá? Eu vou voltar daqui a pouco para essa coisa, mas me veio agora uma coisa que é meio um insight. Eu estava dando aula sobre os gregos, sobre a democracia grega outro dia, e alguém, um desses meus alunos geniais, né? Porque essa geração é uma geração fantástica de meninos gênios, né? Eu não aguento essa conversa mais. Ah, esses meninos não querem nada. Tem louco, cara. Vocês são muito melhores, vocês são muito melhores do que a gente. Muitos, muito melhores. Eu, na sua idade, que conceito que eu tinha, né? Estou muito longe do que vocês são hoje. Vocês são muito mais inteligentes, antenados, críticos, informados e etc. Aí um desses meus alunos geniais fez assim: ô Rick, que comparação a gente pode fazer? Eu fiz aquela comparação tradicional, né? Dizendo que a nossa democracia, ela é uma democracia mais ampla, porque todos os nascidos em um país são cidadãos, e lá na Grécia só eram cidadãos os homens nascidos em Atenas, não praticantes de trabalhos manuais, maiores de 21, aquela história que todo mundo já sabe, né? Que é um beabá para o Enem, inclusive. E que a nossa democracia era, em outros aspectos, menos significativa e forte que a deles, porque lá, né, lá na Eclésia, todos levantavam a mão e votavam. E aqui a gente vota nos caras que vão votar para a gente. Então a democracia deles era direta e a nossa democracia é uma democracia representativa. Ponto. Eu estou errado, cara. Acho que nossa democracia, ela é, talvez, ou está se aproximando de um modelo da eclésia mesmo, sabe? Do bulé, dos conselhos dos 500. Onde é que está isso, André? Nas redes sociais, cara. É verdade. Nós estamos tomando decisões, julgando e agindo, claro que de forma ainda imperfeita, porque as redes sociais são uma coisa extremamente nova, extremamente nova. É muito recente. Acho tão engraçado as pessoas dizerem assim: ah, é porque a internet está emborrecendo as pessoas. Esses meninos só andam com o celular na mão. Eu também. Não são só os meninos, não. Eu também. A gente não tira a cara da tela, amigo. É novo, é novíssimo. Quantos atropelos aconteceram até os caras botarem freio no carro? Sabe? Até se colocar freio no carro. Poxa, é isso mesmo. Então a gente está escorregando, está capotando, está, né, tendo acidentes, porque é novo, muito novo. Mas as redes sociais são de um poder que a gente ainda não descobriu. É verdade. Eu quero que você, lá no final, me peça para eu voltar a esse assunto, tá? É a Que eu próxima quero falar pergunta. sobre os coletivos de eleitores. Eu vou É chegar a lá, não deixa eu próxima esquecer. pergunta. Anote aí, você tá com o lápis, anote aí. Ô, Rick, que história é essa de coletivo dos eleitores, que eu quero falar disso no final. Aconteceu hoje um episódio que, para mim, é extremo. Eu, como cientista social, fiquei... Ah, cara, que coisa fantástica. Todo mundo está sabendo, todo mundo está sabendo. Se você não está sabendo, é porque você dormiu e acordou agora e não entrou nas redes sociais hoje. Porque se você entrou, você já sabe que está em discussão um grande tema no Brasil hoje. O tema principal seria a eleição dos Estados Unidos, né, que vai definir muita coisa. Mas hoje aconteceu um episódio que todas, mulheres, homens, jovens, mas principalmente essas mulheres poderosas, empoderadas brasileiras, eu tenho tanto orgulho da mulherada brasileira, cara. Tenho tanta felicidade de estar num país com mulheres tão fantásticas. Vocês viram, elas já estabeleceram, já criaram uma nova interpretação do fato do estupro culposo. Todo mundo está acompanhando a história lá da menina, da Mariana. Cara, olhe a eclésia acontecendo. Olha o Conselho dos 500. Só que são 500 bilhões, milhões, né? Então, as redes sociais... Então, elas cumprem esse papel muito poderosamente. Então, eu vi hoje, eu fiquei caladinho, né? Fiquei doido para compartilhar. Mas eu tomei uma atitude que é a seguinte.
O melhor apoio que se pode dar ao feminismo é não dar nenhum apoio, ficar tranquilo, não é nem dar apoio, né? Mas é assim, eu não tenho que, com todo respeito a quem compartilhou, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém, não, mas são elas que têm que falar. Eu não tenho que dizer o que eu acho sobre isso. Elas já estão dizendo com uma clareza, com um poder, com uma, sabe, uma relação. Isso é fazer política, André. A Isso é mulher já fazer tem um política. lugar de fala, né? Já está conquistando esse lugar de fala, né? Isso é importante Tem, mesmo. cara, as mulheres, os homossexuais, as minorias, os negros, sabe? Todos aqueles que são, de alguma forma, segregados por uma sociedade extremamente cruel e injusta, estão encontrando, e as redes sociais estão cumprindo esse papel. Então, eu acho que tem coisas para se comemorar. A mesma rede social que traz tanta coisa chata, ruim, né? Tanta reprodução de música de péssima qualidade, que reproduz o discurso de ódio, que cria as fake news, ao mesmo tempo é a mesma rede social que faz um fenômeno como esse hoje acontecer. Eu não vi igual até agora. Eu nunca tinha visto isso. Verdade. Foi Como você impressionante. Hoje colocou, foi impressionante. como você colocou, mesmo que você não tenha tido contato com a notícia propriamente dita, mas quando você acessou sua rede social hoje, com certeza você se deparou com alguma frase, com alguma expressão que trouxe à tona essa questão do estupro culposo, né? Algo que a Heloísa está até colocando aqui para a gente nos comentários. E aí você toca num ponto que é interessante, que é da tecnologia das redes sociais. Que foi, inclusive, o tema da nossa última live, né? Essa abordagem também da tecnologia. E tem um documentário que é interessante, pelo menos para o leigo, né? Não sei, na visão do historiador, mas o Dilema das Redes, que traz um pouquinho dessa polarização política, né? Dessa questão, dessa divisão, desse mundo bipartido, que remete muito ao contexto também da Guerra Fria, até mesmo antes disso. Ou seja, sempre essa visão dicotômica, muitas vezes insolúvel, e que traz também muitos conflitos, muitos desentendimentos, né? E aí eu queria que você já tangenciasse essa questão dessa polarização. Como é que você percebe o panorama político e o uso das redes sociais nesse sentido? Então, vamos lá. Assim, a gente tem visto, eu não sei de que forma isso convém a determinados grupos e formas de pensamento, um questionamento muito grande sobre a discussão de política dentro da casa espírita. Ou dentro do contexto da doutrina, né? Eu concordo plenamente que o ambiente espírita, a casa é um hospital, a casa espírita é um hospital, ao mesmo tempo é uma escola, né? E ao mesmo tempo é também um ambiente de socialização, é família, é tudo isso. Então eu acho que você realmente não pode de jeito nenhum usar nem o ambiente espírita, nem o discurso, nem a divulgação doutrinária como bandeira de luta partidária ou de discursos polarizados de jeito nenhum. Mas há, por outro lado, que se tomar muito cuidado, porque isso não significa que nós tenhamos que ter uma atitude de isenção em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso é perigosíssimo. Se a gente se coloca de forma a parecer isento, nós estaremos corroborando com o mal. Então, é preciso... O próprio Cristo falar tem que ser sim, sim, não, não. Né? Você não tem que ter um discurso pusilânime, né? nem que não tem uma definição moral clara. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, me envolvi excessivamente nessa energia de polarização do país, né? E assumo isso. Assumo até como uma autocrítica. Já fiz essa autocrítica e tenho feito todos os dias, porque eu me vi profundamente envolvido mesmo, energeticamente, emocionalmente, né? Porque é muito difícil você aceitar a existência de um discurso oficial de ódio, um discurso oficial de intolerância, um discurso homofóbico, machista, racista, tudo isso. Mas, assim, vencida essa primeira etapa, que eu acho que eu consegui, né? Refletir, fui meditar, aproveitei a pandemia para orar mais, meditar mais e tal. Por outro lado, não dá para também se isentar absolutamente como cidadão. Eu não vou fazer nem trazer o discurso da polarização para dentro da casa.
para dentro do ambiente do espiritismo. O espiritismo não tem espírita de esquerda nem de direita, dentro do contexto do espiritismo. Mas eu, como cidadão, óbvio que eu tenho todo o direito de me posicionar, né? Então, e eu, como cidadão espírita, eu não posso, em hipótese alguma, assumir uma atitude em que eu vou me alinhar, né, com um discurso de ódio. Isso não é cristianismo. Porque antes de ser espírita, eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu não posso, em hipótese alguma, aceitar um discurso de ódio, um discurso segregacionista, um discurso machista. Eu não posso coadunar com a vulgaridade. Rapaz, é tão bacana ser elegante, né? Ser gentil. Eu tenho dito isso. Isso é um ato político também, né? A gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que era uma pessoa dificílima do ponto de vista de comportamento. Trabalhava na produtora, né? E no escritório do pensamento. E a gente designei esse grupo para trabalhar para um cliente. Então, uma equipe nossa foi trabalhar para um cliente nosso. E eu recebia muitas queixas dessa pessoa. Assim, rapaz, é muito mal educado, Ricardo. Você pode trocar esse funcionário? Eu disse, rapaz, eu não... Peraí, antes de eu trocar o funcionário, deixa eu conversar com ele, né? O que está acontecendo? Cara, os caras estão dizendo que você não dá bom dia, que quando lhe pedem alguma coisa, o cliente, né? Que é o cara que sustenta a empresa e tal. Quando se pede alguma coisa, você age com grosseria, com... Ah, esse é meu jeito. De, meu amigão, não é não, cara. Ninguém pode ter um jeito desse, não. Eu não vou mudar. Vai. Se não for através aqui da nossa conversa, vai mudar porque a vida vai te bater tanto, né? E você vai acabar. E aí comecei a dizer a ele que o ato da gentileza, da elegância, do bem tratar, da forma como você se dirige às pessoas, é um exercício cotidiano, é um treinamento para isso. Então eu não posso ver um homem que foi eleito para representar uma nação, de cada 10 palavras, 5 são palavras chulas, grosseiras, depreciativas. Cada discurso é um discurso deletério, que atenta contra a dignidade humana, que deprecia a mulher, né, que coloca o país em risco sanitário. Isso não é uma coisa que pode ser vista como algo que eu, como cidadão, eu não vou chegar numa palestra e fazer um discurso abaixo esse cara. Não vou fazer isso. Mas eu, como cidadão, eu tenho que me posicionar de forma absolutamente linear com a decência, com a elegância, com a gentileza, com o comportamento moral que não pode nunca estar alinhado com ódio, com agressão, com violência, com machismo, racismo, todas as formas de intolerância que a gente já sabe para onde conduziram a humanidade, né? Para muito sofrimento. Então, nesse aspecto, eu como cidadão, e já que a pergunta é essa, né, e o tema é esse, eu não iria estar falando disso se não fosse provocado por vocês. Não vou chegar, o cara me chama lá para falar sobre pluralidade dos mundos habitados. Eu não vou chegar lá e dizer fora, bota! Não, mas eu acho que aqui é outra coisa, a gente está se propondo a essa discussão. Então eu não consigo imaginar um ser cristão, ou que pelo menos procura se alinhar com o comportamento moral do Evangelho de Jesus, alguém que segue Kardec, que tenta se colocar como, né, um seguidor da doutrina ou alguém que se esforça cotidianamente fazer um alinhamento com o discurso de ódio. Isso é inaceitável. Verdade. As eleições de 2018 foram eleições bem marcantes, expressivas, polarizadas e ressaltaram muitos fantasmas que nós escondíamos no armário. Uma das coisas que chama atenção é essa questão do partido, a vinculação a partidos. E enquanto nós estamos integrados ou vinculados a uma proposta partida, nós estamos separados, deixamos de ser inteiros. Não seria, então, a hora de nós recebermos a inteireza, deixarmos, então, esse ideal partido de lado e buscarmos uma inteireza, uma proposta de bem coletivo, fazendo ainda uma correlação com essa política dita por Aristóteles, porque, de alguma sorte, ela muito nos esgotou, não é? Foram eleições, como você falou, que desgastaram muito, né? A cada dia você tinha um desgaste em grupos de família, grupos de trabalho, mesmo que você não se envolvesse diretamente nas discussões, mas você estava enredado dentro daquele caldo fervilhante de cultura. Então, eu
queria indagar de você se não seria a hora de nós partirmos para um princípio de inteireza e então abandonarmos esse partido. Eu não concordo, não, André. Eu acho que a existência de partidos políticos é um reflexo da pluralidade da sociedade. Não, O que nós não podemos é transformar os já partidos políticos em forças beligerantes. São coisas certo, diferentes. mas não coloco no sentido do partido em si, mas do ser humano estar partido. É como se você estivesse vinculado ao Porque os corrente. partidos políticos não são para isso. Certo. O que está acontecendo no Brasil é uma deturpação do significado do pluripartidarismo. Sim, Eu não acho que entendo. a gente está preparado a ter um amigo querido que ele se diz assim, eu não quero partido nenhum. Enquanto não for o PI, eu não vou querer que é o PI. O PI é o partido inteiro. Né? Acho lindo, mas isso não é real. Eu Entendi. acho que nós precisamos de representações, sim. Eu sou a favor, sim, dos partidos políticos. Eu sou a favor dos movimentos sociais, sim. Sabe? Sou a favor de que as mulheres tenham sua representatividade, os negros, os movimentos LGBT, que tenham suas representatividades, porque são minorias oprimidas. Os partidos políticos, eles cumprem essa necessidade de tentar focar em determinadas necessidades de alguns grupos que coadunam com uma forma de pensar, para que aí sim se construa uma luta que vai se buscar, né? Assim, a melhoria dessas coisas. Eu não sou contra os partidos. Eu acho que o Entendi. problema do Brasil não é a existência de partido. O partido político é muito bom. E é bom que existam muitos, porque nós somos muitos. E somos extremamente diferentes. Então não tem como ter o PI, o partido inteiro, enquanto a sociedade é fragmentada. Sabe o que vai Entendi. acontecer se existir a interesa? Vai existir a interesa dos que comandam, dos que têm dinheiro, dos que comem, dos que estudam, dos que moram. E aí os que não moram, que não estudam, que não comem, sabe, que não são aceitos como seres dignos, vão ficar de lado. Então a gente precisa realmente de partido político. Precisa de movimento social. Numa sociedade que o indivíduo, porque ele tem, né, uma denominação de gênero que segue o que é chamado de padrão, ele vai ser espancado, vai ser tratado como um animal, como uma pessoa que não tem dignidade. Numa sociedade em que as mulheres estudam tanto, produzem tanto, são cidadãs biologicamente idênticas aos homens com diferenças anatômicas e ganham 30% a menos do que o homem ganha para exercer o mesmo cargo, né? Uma sociedade que assiste o horror que assistiu hoje, né? Que a força do dinheiro, da pele branca faz e que se humilha. Não sei se todo mundo já viu, né? Mas aquela cena da humilhação da menina durante um tribunal online, aquilo é uma coisa aberrante. Aquilo é o holocausto. Os partidos são necessários, eles não podem ser beligerantes. E que é isso que está acontecendo no Brasil agora. O Brasil está vivendo uma dicotomia em que parece que o que eu penso e eu acho é tão bom e tão certo em que eu sou o bem e você é o mal. Isso é um absurdo. Não é para isso que partido surgiu. O partido surgiu para criar representações, entendeu? Enquanto nós formos uma Sim. sociedade fragmentada, nós precisamos de uma política fragmentada para representar os fragmentos da sociedade, né? Todo discurso unificado, André, é um discurso hegemônico, é um discurso de tirania. É um discurso de hegemonia e nós não podemos ter isso. Então, a gente precisa realmente caminhar para uma outra coisa, que é um entendimento moral coletivo do papel que tem a política e que tem as pessoas e os políticos. Não, a beligerância é muito desagradável, a energia foi muito ruim, eu concordo com você. E continua. E nós estamos vivendo isso agora nessa eleição, aqui menos, né? Porque aqui na Bahia É. existe uma tendência. Você veja que coisa, né? Que coisa linda que é essa terra que a gente vive. É uma terra com forte tendência esquerdizante, né? Foi a cidade que mais rejeitou o governo de extrema-direita que governa o Brasil hoje, né? Na última pesquisa. Mas, curiosamente, vai eleger, provavelmente vai eleger, né? Eu espero que pelo menos tenha um segundo turno, mas provavelmente vai eleger um candidato de direita, cara. Você vê que aqui o negócio é tão forte que não tem nenhum candidato se declarando alinhado diretamente com o governo federal, né? Então a gente vive num lugar, essa terra é... Eu sempre fico brincando, André, dizendo que dizer que a Bahia é Diferenciada. melhor que os outros lugares é um absurdo, porque isso seria dizer o óbvio, né? Então nós estamos aqui. Então eu acho que sim, eu concordo com você, energia ruim. Você está falando, eu estou lembrando, sabe? Estou sofrendo aqui de novo. Quantas inimizades, quantas rupturas, quantas,
né? Mas, por outro lado, amigo, pense também no seguinte. Tem horas que é preciso uma determinada definição de quem realmente você é. Você falou que o Brasil se olhou e não gostou. Eu concordo plenamente. Nós nos olhamos pela primeira vez no espelho e não gostamos do que vimos. Porque nós estávamos muito acostumados com um discurso que era do o brasileiro cordial, né? O Brasil, aqui no movimento espírita, a gente tem muito assim, Brasil, pátria do evangelho, coração do mundo. Eu já decepcionei muita gente quando eu digo o seguinte, isso é o devir. A pátria do evangelho, coração do mundo é o devir. É o que nós temos potencialmente para ser, mas não somos. Exatamente. Nós somos uma sociedade extremamente injusta. Uma sociedade que algumas pessoas comem e as outras não comem. Em que algumas pessoas estudam em ambientes absolutamente... Eu dou aula para burguesia, cara. Tem vários ex-alunos meus aí, entrando aí que eu estou vendo. Eu dou aula para burguesia, a vida inteira dei aula para a classe média alta de Salvador. Em salas de aula que são verdadeiros hotéis 5 estrelas. Com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, com estruturas tecnológicas as mais avançadas. Não estou aqui usando a expressão popular cuspindo no prato que eu comi de jeito nenhum. Tenho muita honra, criei grandes amigos, muitos estão aí, né, me ouvindo agora. Grandes amigos, sabe, meninos de ouro, porque classe social não define caráter de ninguém. E tá claro de que na nossa classe média alta, na burguesia, tem muita gente boa, sabe, muita gente boa. Mas, como eu posso dormir em paz, sabendo que eu tô ali com 40, 50, 100 jovens, que têm os melhores livros, acesso à internet de alta qualidade, vivendo uma... E tem uma outra parcela da sociedade, que é a maioria, que não está tendo nem aula, cara, que não tem acesso ao conhecimento. Isso é delegar, é determinar um futuro caótico para milhões de jovens. Eu não posso aceitar um país desse, em que algumas pessoas comem e outras não comem. No início da pandemia, a gente começou essa campanha. Tem muitas pessoas que estão entrando aí, que estão me ajudando nessa campanha das cestas básicas. Não sei se vocês já viram lá nos perfis da gente. A gente está distribuindo, já distribuímos quase 5.000 cestas básicas desde o início da pandemia. E eu volto para casa, às vezes não subo logo, porque eu não aguento, sabe? Eu não consigo, assim, eu choro pra caramba, eu sou bem chorão, né? Essa última vez que eu saí mesmo, cara, eu não consigo entender como alguém vai buscar comida no lixo. E eu cruzo por muitas pessoas procurando comida no lixo, cara. Como eu posso dormir em paz? Como eu posso viver numa sociedade e ser feliz, sabendo que tem irmãos meus que não têm o básico, que vão procurar alimento no lixo? Não dá, cara. Entendeu? Não dá. Não tem como se viver. Então eu acho, só concluindo para passar para você de volta, que serviu pelo menos para uma coisa, essa grande tensão que nós ainda estamos vivendo. Porque nessa loucura, nessa briga, nessa disputa, ficou mais claro um pouco quem é que é a favor da distribuição de renda e quem quer os benefícios só para a sua classe social. Ficou mais claro quem é a favor da educação para todos ou só quer educação para alguns. Ficou mais claro nesse momento da história do Brasil aqueles que acreditam que todo ser tem que ter dignidade mínima. As pessoas precisam ter um mínimo de dignidade, um lugar para morar, comida, sabe? Isso eu acho que começou a ficar claro. E dessa confusão toda, André, em algum momento, o joio vai se separar do trigo. Os radicais de cada lado vão embora. E aí, sendo hegeliano, né? Acho que no final desse jogo dialético vai ficar o melhor dos dois lados, que é a necessidade de uma certa disciplina moral para os políticos, e, por outro lado, a necessidade de se distribuir renda nesse país, senão a gente não vai para lugar nenhum. Fantástico. Você falava, eu me lembrei muito da poesia O Bicho, né? O bicho, meu Deus, era um homem, né? Aquele que, infelizmente, estava numa condição subhumana, né? Ali, debruçado sobre os detritos, né? Trazendo à tona justamente esse contexto mais marginal. Não poderia deixar de comentar aqui o carinho, né, de várias pessoas que estão entrando, comentando, falando uma série de coisas e agradecendo. Rapaz, esse negócio de live é um barato, né? Porque assim, eu tô dizendo, eu faço muita palestra gravada e faço muita palestra Zoom e palestras via YouTube e tal.
Mas esse negócio de falar no Instagram pela live é um barato, cara. Porque você tá ali acompanhando a reação das pessoas em tempo real. Tempo Imagina, eu só quero real. fazer palestra assim agora. Sei lá, as pessoas levantam uma plaquinha, massa, Rick, ó, isso eu não gostei não. Eu acho isso tão bacana, cara. Eu vejo aí agradeço a todas as pessoas aí, os fofos e as fofas, que mandam esses abraços pra gente. Muito obrigado, paz pra vocês. Muito obrigado. Bom, Maquiavel é considerado o pai da ciência política, né? Na Uhum. obra O Príncipe, ele diz que o que move a política é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Interessante essa análise de Maquiavel, porque de alguma sorte nós percebemos uma política que funciona como se fosse em caráter hereditário, né? Vai passando de geração a geração. E parece, parece que nas últimas eleições nós temos observado uma dança de cadeiras, não é? Pessoas diferentes estão começando a emergir e se acercar também da representação popular. Você entende isso como uma tendência ou um aspecto pontual, mais sazonal de um contexto? Eu percebo que pode ser uma tendência, assim, né? Porque a gente está alcançando a maturidade da nossa república progressivamente. Acho que todo esse saculejo, como eu disse, que a gente está vivendo, a gente vai sair melhor dessa história. Olha os Estados Unidos aí agora, né? A gente não sabe o resultado da eleição, mas o líder neofascista dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele corre um grande risco de não ser reeleito, né? Então eu acho que é como se, de alguma forma, a gente vai purgando aquilo que a gente não quer, vai construindo coisas que nos parecem mais apropriadas. Eu gosto muito da variação na política, acho bem interessante isso. Não necessariamente sempre, porque eu acho que existem pessoas que a experiência vai dando a elas a capacidade de continuar realizando coisas importantes. Então, a gente tem políticos no Brasil que são pessoas que merecem continuar e serem reeleitos, né? Mas eu acho que pelo menos a gente tem uma variação. Há uma proposta na reforma política brasileira de que 50% do Congresso, do Legislativo, seja alterado a cada eleição. Isso é bem interessante, né? Ou seja, a cada eleição você só pode eleger 50% da cota de pessoas que vão ser reeleitas. Os outros 50% teriam que ser totalmente novos. Eu acho que é interessante. Acho que sim. Não parei assim para aprofundar sobre isso, mas se isso realmente vier a ser uma tendência, me parece algo muito agradável. Porque a gente tem uma coisa no Brasil que é chamado patriarcalismo, né? O que é? Perdão, o patrimonialismo. O cara acha que o cargo é dele, né? Ele não Isso. entende que ele está representando um grupo de pessoas. Ele acha que o cargo é dele, o carro é dele, o salário é dele, aquela cadeira que ele ocupa no Congresso Nacional é dele. Não é dele, coisa nenhuma. Ele está ali sendo empossado para exercer um mandato em nome de pessoas, mas o sentido representativo, né, que é a marca do republicanismo brasileiro, presidencialismo, federalismo e regime representativo, né, isso foi colocado meio de lado e as pessoas elas se apossam do poder, inclusive do dinheiro que ela deveria gerir para a sociedade, como se fosse dinheiro dela própria, né? Esconde em lugares os mais insólitos quando a Polícia Federal chega, inclusive. Então, na verdade, eu acho interessante, sim. Eu acho que essa mexida, de vez em quando, é muito boa. Muito boa. Bacana. Bom, nosso tempo está se esvaindo, infelizmente, Incrível, né? Como é rápido. muito rápido. Mas, quando você falava, eu me lembrei um pouco de Bezerra de Menezes, né? Que também foi político, esteve à frente também da Federação Espírita e foi sempre um homem considerado muito virtuoso, né? Inclusive, essa é uma proposta aristotélica, né? Que o homem busque a virtude, o bem comum, para que dessa forma ele alcance a felicidade, né? A honestidade sendo sinônimo de felicidade. Interessante isso porque pelo que a gente vê no Brasil, a gente ainda está um pouquinho distante, né? Mas como você falou, há uma cadeia de progresso que está se encaminhando, que está se engendrando. Isso é importante de ser considerado. Bom, eu queria que você considerasse um episódio que é bem marcante e que, em nossa visão particular,
traz um conteúdo também político, né? O próprio fenômeno da crucificação de Jesus. Naquela época, Anás e Caifás, que eram chefes do Sinédrio, doutores da lei, estavam um tanto insatisfeitos pela suposta revolução que o Cristo estava criando. Isso porque as suas opiniões, suas ideias, que traziam um ideal transcendente, não foram compreendidas por mentes tacanhas, limitantes, castradoras. Ao mesmo tempo, também, o acompliciamento de Pôncio Pilatos, né, intendente de Roma à época, que lava as mãos, tenta se isentar, mas, na verdade, mais se compromete nesse fenômeno. Então, eu queria que você fizesse uma análise para a gente arrematar essa discussão, trazendo à tona aquilo que o Cristo experienciou à sua época, né, com os desmandos políticos. A crucificação do Cristo e a prisão de Nelson Mandela e o assassinato de Mahatma Gandhi e tantos outros episódios que nós analisamos como eventos injustos, né, dentro da história, e o caso do Cristo é um caso bem emblemático mesmo. Eu vou fazer a projeção do que, não do que aconteceu ali, porque o que aconteceu a gente sabe, né? A manipulação da opinião pública, o discurso de ódio, né? A vingança, o revanchismo, tudo aparece, a ignorância, tudo aparece no episódio da crucificação. Mas o que faltou ali? Uma coisa que o Baldi chama da aristocracia intelecto-moral, né? Que a gente pense e sonhe que um dia as sociedades elas vão ser governadas pelos melhores moralmente e intelectualmente mais capazes. Olha só que momento que a gente está vivendo para realmente a gente parar para pensar, né? Cultura zero, inteligência extremamente limitada e moralmente uma das criaturas mais lamentáveis que a gente já teve na nossa história governa o Brasil hoje. Mas a ideia da aristocracia intelecto-moral é o que faltou no momento do julgamento de Sócrates, né? Como a Priscila está dizendo aí, que faltou no momento do julgamento, né, da crucificação de Jesus, em todos os outros episódios. A aristocracia, quando a palavra é meio feia, né, porque a gente pensa em aristocracia, sempre soa como o laço de sangue que coloca o indivíduo numa posição hierárquica por conta do nascimento. Mas o que Pietro Baldi chama da aristocracia intelecto-moral é que um dia realmente nós seremos governados pelos mais inteligentes, ou seja, mais capazes de entender a complexidade da sociedade e os moralmente mais aptos para julgar as situações a partir de um critério simples, que é lei de justiça, amor, caridade. Esses três pilares essenciais. Se um político se usasse disso, né, justiça, amor e caridade, a gente estava vivendo numa sociedade muito mais avançada do que essa que a gente vive hoje, não tenho dúvida disso. A Priscila cobrou de novo que eu falasse do coletivo, não deixa eu esquecer, porque quando acaba, acaba, né? Então, aí, pode abordar. Fique à vontade para você abordar, porque a gente já tem Posso, então? Pode. Então, vamos lá. Pati, Pri, Lívia, Marília, Helene, todo mundo que está aí acompanhando e agradecendo as palavras de vocês, eu vou falar uma coisa que me veio como uma intuição um tempo atrás. Acredite que nós temos um poder nas nossas mãos que as redes sociais trouxeram, que a gente não tem ideia. Nós não temos dimensão. Se elege eu acabei de ver aí, entraram pelo menos 3 candidatos a vereador aí agora. Estão aqui ouvindo a gente, né? Que eu não vou citá-los por uma razão óbvia, né? A razão óbvia, ética e tudo. Mas eu sei que temos pelo menos 3 vereadores acompanhando, candidatos a vereador que eu vi que entraram durante a live aí. Todos 3 amigos meus do coração, pessoas queridíssimas, a quem eu desejo muito boa sorte. Mas, assim, esse processo que as redes sociais nos trouxeram é impressionante. Vamos lá, André. Quantos seguidores tem o Evangelho hoje? Uns 500, 600? Entre 500 e 600. Tá. Eu já tenho perfis, vocês são muito novos, mas tem perfis aí que tem 20 mil, 50. Eu cheguei a ter 30 mil seguidores no Instagram, até que me clonaram, me hackearam minha conta e eu perdi. Mas vamos lá. O que são 30 mil pessoas? Eu tenho um grupo de estudos no Facebook que tem, sei lá, 5 mil. Eu tenho um grupo de divulgação doutrinária no Facebook que tem 4 mil pessoas.
Você elege um vereador da cidade de Salvador com 8.500 votos. Onde é que eu quero chegar? Por que a gente não inverte o processo? As pessoas se candidatam e a gente decide se vota nelas, né? E se a gente fizer o contrário? E se nós nos juntarmos para escolhermos o candidato que a gente quer que seja candidato? Não sei se você está entendendo. Ao invés de aguardar que apareça um candidato para ver se ele se adequa ao que eu quero, por que nós não juntamos um coletivo de eleitores? Juntamos 20.000 eleitores e decidimos que nós vamos eleger 2 vereadores para a cidade de Salvador. Mas não é ele que vai ser, somos nós que vamos decidir quem que a gente quer votar. É ele como tem se o que eleitor ter tomasse a tais e tais rédea da situação, características. né? Nós determinamos que características a gente quer que esse candidato tenha. A gente garante que o mandato não é dele, ele é apenas um representante desse coletivo. É a gente que decide o que ele faz com todo, ele recebe o salário dele, que é um direito dele, está trabalhando, mas todas as outras verbas parlamentares, quem decide é o coletivo. Quando ele for votar na Câmara, quem decide é o grupo, não é ele. Ele vota a partir da decisão do grupo. Eu não, Pri. Pri, eu prometi, as 3 mulheres da minha vida, estão todas 3 aí. As 3 mulheres da minha vida, eu prometi às 3 de que eu nunca ia me candidatar. Minha mãe, minha esposa e minha filha. Então, isso aí é impossível. Vontade de atuar no poder público eu tenho, mas não vai acontecer de jeito nenhum. Então, o que acontece? Você entendeu o que é o coletivo? Né? Coletivo de eleitores é quando você decide que candidato você quer. Então, ó, nós decidimos aqui, ó, André, você gostaria de ser o nosso representante? Ah, é? Então, massa. Então, você vai ser. E cada ato do seu mandato é acompanhado, julgado e avaliado, né, do que deve ser feito, como deve ser feito. Esse é o conceito do coletivo de eleitores. Eu já devia ter tentado mobilizar isso para essa eleição agora. Vai ficar para a próxima. Porque eu acho que tem que começar com o vereador, depois deputado estadual, e aí vai. Quem sabe um dia um coletivo pode eleger um senador da República, né? É como se o eleitor tomasse as rédeas realmente do processo, né? Ou seja, você não vota no que está disponível, você disponibiliza alguém que seja ali plenamente aderente à proposta do coletivo, né? Como se você acompanhasse mais firmemente tudo aquilo que vai acontecer. Fantástica ideia. Bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Coletivo de eleitores. Guarde isso aí, porque um dia isso vai ser um movimento poderoso. Eu nunca acho... gosto, André, quando acaba e corta nosso papo. Então eu vou pedir que a gente se despeça antes do Instagram acabar com nossa conversa. Com certeza. Ó, eu teria uma série de perguntas aqui para a gente continuar. Infelizmente, a gente não tem esse tempo. Mas, de antemão, agradecer. Muito obrigado mesmo, Ricardo. Paz e luz para vocês. As meninas estão querendo salve a live. Não se preocupe, a live será salva. Vai ficar hospedada. As pessoas consultem, tenham acesso a esse conhecimento também que você transmitiu de maneira tão elegante, respeitosa e muito ao obrigado. mesmo tempo profunda. Então, nós que agradecemos a sua presença aqui. E sim, eu desejo que você não se candidate, porque eu acho que você vai ter uma representatividade muito maior fora da própria política. E isso é importante, né? Nessa fiscalização, nesse acompanhamento. E, é claro, esses são fatores indispensáveis para o nosso contexto político. Então, eu não desejo que você se candidate. Fique onde você se encontre, que aí você já está promovendo grandes mudanças. Então, estamos pensando juntos. Estamos pensando. Paz e luz para todos vocês. Muito obrigado, viu? Até mais, Ricardinho.